Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o presidente da ABS, doutor Alceu, e, em seu nome, cumprimentar os demais membros da mesa. Eu gostaria, aproveitando então o gancho dado pelo nosso amigo professor Café, de compartilhar com os senhores a experiência que a Emplasa está adotando na institucionalização das unidades regionais do Estado de São Paulo. Então, eu começaria pelo artigo 25, parágrafo 3º da Constituição Federal, que estabeleceu, então, este regramento aos estados para a instituição dessas unidades regionais, quais sejam regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões. E o regramento se diz o seguinte, né? A primeira coisa, que a instituição dessas unidades deverá ser realizada mediante lei complementar. O território deverá ser constituído por um agrupamento de municípios limítrofes, daí a territorialidade da qual o professor falou. Para quais fins? E esta é a finalidade, para integrar a organização, o planejamento e as funções e a execução das funções públicas de interesse comum. E este é um novo instrumento que aparece na Constituição Federal. Antigamente, na Constituição de 69, a emenda complementar número 1, se falava dos serviços comuns de interesse metropolitano. A função pública é muito mais ampla que o serviço propriamente dito. Então, na verdade, quando o Estado cria uma unidade regional, ele deve, então, fazer isso por intermédio de uma lei complementar, deve criar um território que é composto pelo agrupamento de municípios limítrofes para que se faça, então, a integração, a organização e o planejamento e execução das funções públicas de interesse comum. E aí vem a diferença, né, que também já foi colocada aqui, entre o interesse local e o interesse comum. Eu entendo que o artigo 25, parágrafo 3º da Constituição, ele cria uma excepcionalidade à regra. Aquele município isolado, brasileiro, tal, cercado de zona rural, na verdade, ele não faz parte desse sistema. Lá se aplicam, então, o interesse local. Aqui não, o município que está numa região metropolitana e numa unidade regional, ele passa a ter uma outra característica. E o interesse comum, como declarou o Supremo Tribunal Federal, ele se sobrepõe, nesses casos, ao interesse local, sem que o município, então, perca a sua autonomia ou a sua competência constitucional. A segunda questão colocada também pelo Supremo Tribunal Federal, até num julgamento anterior à publicação do acorde, diz respeito à compulsoriedade. Então, na verdade, quando se cria a região metropolitana, os municípios são chamados de maneira compulsória a participar dessa nova realidade territorial administrativa. Então, não existe, como foi dito aqui, eu não quero brincar de região metropolitana. Não, o município, ele passa a fazer parte integrante da região metropolitana de maneira compulsória. E isso nos leva o que o Supremo também decidiu. O município, quando vai à região metropolitana, ele leva na sua bagagem a sua competência e a titularidade do serviço de saneamento, para ser discutido, então, no âmbito do conselho, do colegiado daquela região. Muito bem, partindo disso, o que diz a Constituição Estadual a respeito da criação dessas unidades regionais? A Constituição de São Paulo, ela, na verdade, ela foi muito oportuna e muito rica ao disciplinar esse assunto. Então, nós temos um capítulo especial na Constituição do Estado de São Paulo, de 89, que é o capítulo que diz respeito à organização regional.
Então, são os artigos 152 a 158 da Constituição Estadual. E é ali que se encontra a chamada, e é o termo que se está utilizando hoje, da governança metropolitana. Então, eu só gostaria de fazer um pequeno parênteses. Hoje se fala muito de governança metropolitana, se estuda governança metropolitana, os vários tipos de governança, o direito comparado. Para nós, para o efeito do direito positivo, a governança metropolitana no Estado de São Paulo, no que diz respeito à organização regional, é esta que está colocada na Constituição Estadual. Não existe outra governança. Então, é esta que está colocada na Constituição Estadual, nos artigos 152 a 158. Tem que chamar os caras agora para eles olharem. Esta governança colocada, né, cujos princípios se encontram na Constituição Estadual, ela foi feita ela trata dessa questão de maneira compartilhada. Então, na verdade, o Estado que detém o poder para criar regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões, ele cria essas unidades e coloca essas unidades à disposição dos municípios numa gestão compartilhada, que eu vou falar mais um pouco. Então, isso é extremamente importante, né, porque é um sistema que vai ao encontro de um federalismo de cooperação e de integração que foi sacramentado, então, pela Constituição Federal de 88. No artigo 152, nós falamos, então, dos objetivos e das diretrizes e das prioridades da organização territorial. Já no artigo 153, há uma conceituação do que seja região metropolitana, aglomeração urbana e micro-região. Aqui eu gostaria de fazer um breve parênteses e até relatar uma experiência da qual nós estamos vivenciando. Neste caso, a própria Constituição Estadual já conceituou ao Estado, né, de São Paulo, que quando da criação dessas unidades regionais, alguns requisitos devem ser obedecidos. Então, a título de exemplo, por exemplo, se considera uma região metropolitana o agrupamento de municípios limítrofes que assuma destacada expressão nacional em razão de elevada densidade demográfica, significativa conurbação e de funções urbanas e regionais com alto grau de diversidade, especialização e integração socioeconômica, exigindo planejamento integrado e ação conjunta permanente dos entes públicos nela atuantes. Depois nós temos uma conceituação de aglomeração urbana e também de micro-região. Isso aqui é extremamente importante e, basicamente, somente o Estado de São Paulo tem esta conceituação, porque não se pode fugir da característica e dos princípios colocados no artigo 25, parágrafo 3º da Constituição Federal, de que o Estado cria a região metropolitana para fins de planejamento, integração e execução das funções públicas de interesse comum. Então, na verdade, a criação de região metropolitana ela tem que seguir esses parâmetros, o que, infelizmente, não está acontecendo no âmbito nacional, por uma falta de regulamentação da esfera federal sobre esse assunto. Então, hoje se cria região metropolitana no Brasil, eu citaria a região metropolitana de Macapá, que é composta por 2 municípios e 50 mil habitantes, única e exclusivamente para fins de conseguir financiamento de habitação no PAC, porque em região metropolitana o valor é maior, ou então para fins de ter ligação local entre os municípios metropolitanos e não DDD, ou então de outras regalias ou facilidades de ordem financeira, porque são municípios integrantes de região metropolitana. Nós tínhamos, junto com o professor Alaor Café, aliás, fizemos, né, o projeto de lei
para o deputado Walter Feldman, o Estatuto da Metrópole, que, entre outras coisas, além da criação de um Sistema Nacional de Planejamento Urbano, nós propunhamos, então, as diretrizes que deveriam ser colocadas aos estados para a instituição dessas unidades regionais. Então, isso nós temos na Constituição de São Paulo. Infelizmente, o projeto de lei ele foi retalhado por intermédio de um outro substitutivo, aprovado antes de ontem, até numa comissão especial da Câmara dos Deputados, e o Brasil, eu acho que a nação, ela continua ainda sem interesses, parâmetros, para que os estados possam, de maneira legal e também de ordem prática e econômica, fazer a criação dessas unidades regionais. Então, isso aqui é muito importante nós termos na Constituição do Estado, e quando o governo do Estado parte para a institucionalização de uma determinada região, seja metropolitana ou aglomeração urbana, nós devemos, então, seguir estes princípios, que também estão consagrados na Lei Complementar 760, de 1º de agosto de 94, que estabelece as diretrizes para a organização regional do Estado. Então, esta é a nossa cartilha, a cartilha que nós devemos seguir para que o governo possa, então, promover a instituição destas unidades regionais. A parte importante deste capítulo da organização regional, ela está no artigo 154, onde está a governança metropolitana. Então, eu me permitiria ler uma parte e que diz o seguinte: visando a promover o planejamento regional, a organização e a execução das funções públicas de interesse comum, o Estado criará, mediante lei complementar, para cada unidade regional, um conselho de caráter normativo e deliberativo, assegurada a participação paritária do conjunto dos municípios em relação ao Estado. Então, a primeira coisa que nós temos em todas as unidades regionais é a constituição de um conselho, nós denominamos Conselho de Desenvolvimento, e ele é composto pelo conjunto dos municípios que participam daquela unidade regional e dos representantes do Estado nas funções públicas de interesse comum. E a participação neste conselho, ela é paritária. Então, a primeira coisa, isso vem ao encontro da decisão do Supremo Tribunal Federal, quando no acórdão é dito o seguinte: que o poder concedente e a titularidade do serviço de saneamento foram reconhecidos como atribuição do colegiado, formado por Estado e municípios. Então, na verdade, hoje, no Estado de São Paulo, nas unidades regionais instituídas, nós já temos esses conselhos funcionando e que dão todo o suporte necessário a essa interpretação e essa decisão dada pelo Supremo Tribunal Federal. Nós fomos um pouco além. O Supremo Tribunal diz o seguinte: a participação não necessita ser paritária, desde que apta a prevenir a concentração do poder decisório no âmbito de um ente. O modelo estadual, como eu falei para os senhores, é um modelo de participação paritária. Mas, como disse o professor Café, no parágrafo 2º desse artigo 154, foi colocada que é assegurada nos termos da lei complementar, essa é a lei complementar 760, a participação da população no processo de planejamento e tomada de decisões, bem como na fiscalização da realização de serviços ou funções públicas em nível regional. Então, eu vou dar uma rápida explicação. O professor Alaor Café fez uma provocação aqui. Na verdade, isso não consta
das leis que foram aprovadas pela Assembleia Legislativa. Então, na verdade, o Conselho de Desenvolvimento, ele só é composto por prefeitos e representantes do Estado. A sociedade civil está no que nós denominamos conselhos consultivos. Isso em vista, aliás, eu até sou contrário a isso, eu até escrevi um artigo e fui muito honrado porque o ministro Lewandowski me citou no seu voto justamente nesta questão da participação popular, mas, na verdade, existe um entendimento da Procuradoria-Geral do Estado de que os cidadãos já estão representados por intermédio dos representantes do Estado e dos próprios prefeitos, e que somente eles, prefeitos e representantes do Estado, estariam revestidos da capacidade de representar os respectivos poderes para a adoção de decisões, uma vez que o Conselho é de caráter normativo e deliberativo. E até se faz uma comparação que a Assembleia Legislativa não tem nos seus quadros a participação popular. Essa é uma outra discussão. Mas, em todo caso, há esse perigo, realmente, de que se o Estado, no âmbito deste colegiado, conseguir um único voto, ele passa a ser, então, o detentor e vencer todas os debates e todas as deliberações. Bom, então, na verdade, a primeira exigência, vamos dizer assim, colocada pelo Supremo Tribunal Federal, a necessidade de se ter um conselho com a participação de estados e de municípios. E, nesse aspecto, o ministro Lewandowski, quando se fala da participação da sociedade, ele foi vencido nisso aí. Então, este conselho, bem ou mal, mal ou bem, nós já temos no nosso sistema de gestão de organização regional do Estado de São Paulo. Nós avançamos um pouco em relação ao que a Constituição fala. Nós criamos também conselhos consultivos, aí incluindo não só a participação da sociedade civil, mas também dos legislativos municipais e representantes do legislativo estadual. E também criamos as câmaras temáticas, que são os fóruns de debate, de análise, de estudo de projetos e programas voltados às funções públicas de interesse comum daquela determinada ou específica região. E também um fundo de desenvolvimento, que dá o suporte financeiro às ações do Conselho de Desenvolvimento. Então, nas regiões metropolitanas, nós temos, então, esse fundo de desenvolvimento que então, pode recepcionar recursos da União, do Estado e, inclusive, de organismos internacionais para a execução das funções públicas de interesse comum. Mas nas regiões metropolitanas, nós temos também, e isso está na Constituição, que a criação de uma entidade de direito público. Nós chamamos a Agência Metropolitana. E esta Agência Metropolitana é uma autarquia especial, com personalidade jurídica, capacidade administrativa e financeira, e ela basicamente tem duas funções. Em primeiro lugar, ela dá todo o suporte administrativo ao funcionamento do Conselho de Desenvolvimento. Em segundo lugar, ela empresta, entre aspas, personalidade jurídica ao Conselho de Desenvolvimento para que o Conselho, na titularidade da função pública, possa executar essa função pública. Então, esta agência passa a ser o braço do Conselho na execução das funções públicas de interesse comum. Existe no próprio acórdão, existe uma menção que foi feita pelo ministro Joaquim Barbosa, e o ministro Lewandowski também concorda, que ele fala exatamente desta entidade, que o exercício das funções públicas de interesse comum passa por uma nova entidade público-territorial administrativa de caráter intergovernamental. Então, isso nós também temos nas regiões metropolitanas de São Paulo.
as aglomerações urbanas e as micro-regiões, nós não temos essa previsão constitucional. Poderá ter, mas o Conselho de Desenvolvimento, de acordo com o acordo do Supremo Tribunal, já supre, então, esta deficiência, vamos dizer, da ausência da agência, ou então esta necessidade de que as funções públicas ou o poder concedente e a titularidade sejam, então, exercidas como uma atribuição do colegiado. Então, assim, já concluindo essas breves anotações sobre o sistema paulista, né, o que nós poderíamos dizer é que o sistema ele, está pronto para recepcionar essa decisão adotada pelo Supremo Tribunal Federal. Apesar de terem sido apresentados recursos de embargos e declaração, é tradição do Supremo Tribunal Federal não alterar o conteúdo do julgamento. Então, nós entendemos que o julgamento do STF vai ser mantido, eventualmente com alguma explicação ou outra, e nós já temos, no âmbito do Estado de São Paulo, um sistema de gestão constitucional que poderá ser utilizado para a aplicação da norma, da decisão do Supremo Tribunal Federal. O que nós fizemos, a Implaza fez até agora? E esta eu acho que foi o grande passo, a doutora Dilma até fez uma colocação nesse sentido, do governador Geraldo Alckmin, preocupado, então, com esta questão da regionalização. Então, nós reorganizamos, 2 anos atrás, a região metropolitana de São Paulo. Na verdade, ela tinha sido criada em 73, no âmbito do governo federal, que tinha competência para isso. Mantivemos a área territorial, mas a reorganização se deu no que diz respeito ao sistema de governança, ao sistema de gestão. Criamos a região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, composta por 39 municípios e subdividida em 5 sub-regiões. O governador do Estado estará mandando à Assembleia Legislativa oportunamente um projeto de lei já criando a Agência Metropolitana da Região do Vale. E o Fundo de Desenvolvimento já foi criado no início do ano e já faz parte do orçamento do Estado já para funcionar o ano que vem. Também instituímos 2 aglomerações urbanas, a de Jundiaí e a de Piracicaba, e propusemos também uma novidade no que diz respeito às aglomerações urbanas, a constituição de um fundo específico para as aglomerações urbanas, isso que não estava previsto na legislação. Então, um fundo que será dividido em subcontas, e cada uma dessas contas pelo menos para essas 2 aglomerações urbanas. E o próximo projeto, que o governador também estará enviando à Assembleia, que nós já concluímos, é da criação da região metropolitana de Sorocaba, que será composta, então, por 22 municípios. Então, diante deste quadro de institucionalização e de organização regional que o governo do Estado está promovendo, nós entendemos que este sistema de gestão, esta governança, os seus princípios estabelecidos na Constituição Estadual vão ao encontro desta decisão do Supremo. E, por derradeiro, eu gostaria de fazer uma breve observação em relação à integração municipal do serviço de saneamento, que, como o Supremo declarou, ele pode ocorrer de forma compulsória ou de forma voluntária. Então, eu só queria fazer uma pequena observação, porque voluntariamente, isso obviamente exclui a criação de uma unidade regional, mas os municípios, eventualmente municípios e estados, eles podem promover essa gestão associada, como disse o professor Café, por intermédio das disposições do artigo 241 da Constituição Federal, ou seja, consórcio público. Aí nós temos a lei
É 11.000, eu perdi aqui, está... Isso, 11.000, é 11.107, né, de 2005, e a outra lei, a 11.445, que dispõe sobre as diretrizes para o saneamento. O interessante é que essas duas leis, em nenhum momento elas tratam da questão da gestão metropolitana. Elas privilegiam a celebração de consórcios públicos ou então de convênios de cooperação. No meu entendimento, pelo caráter voluntário, isso não oferece segurança jurídica, principalmente na execução de um serviço extremamente complexo, como é o de saneamento básico. Então, o sistema paulista, eu acredito que dá uma segurança jurídica muito maior por intermédio de um sistema de gestão constitucional, regulamentado por essa Lei 760, e que oferece, então, uma segurança jurídica, né, para que os serviços comuns de interesse metropolitano possam ser executados, então, de maneira eficiente. Muito obrigado, então, pela atenção.